Você já imaginou o que acontece nos corredores silenciosos de um necrotério quando ninguém está olhando? Corpos frios aguardam seu destino final, mas será que todos realmente descansam em paz? Funcionários que ouvem sussurros na escuridão, portas que se trancam sozinhas, sombras que não deveriam estar lá. Hoje, você vai conhecer relatos arrepiantes de quem viveu o terror dentro desses lugares onde a morte nunca dorme. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se. Mas cuidado, depois desse vídeo talvez você nunca mais veja um necrotério da mesma forma. Se tiver coragem, fique até o final. O quarto dos sussurros está aberto, e os mortos têm histórias para contar. Trabalhar à noite em um necrotério não é para qualquer um. O silêncio aqui não é um simples vazio. É denso, pesado, quase como se tivesse vida própria. As paredes frias guardam mais histórias do que qualquer livro antigo, e os corredores parecem sussurrar segredos de tempos que já passaram. Mas eu me acostumei. A rotina me mantém são. Toda noite chego pontualmente às 11. Cumprimento o vigia. Um aceno rápido, sem muitas palavras. Ele não gosta de ficar perto da sala de preparação. Poucos gostam. Eu, por outro lado, encontro certo conforto aqui. As luzes brancas, a limpeza impecável, a previsibilidade do meu trabalho. Há algo de reconfortante na ordem das coisas. O processo é sempre o mesmo. Conferir os registros, vestir luvas, preparar os corpos. A maioria chega sem resistência. Outros parecem relutar. Sei que é besteira pensar assim, mas às vezes, ao tocar uma mão gelada ou ajeitar um rosto sem vida, sinto um peso estranho, como se por um instante algo me observasse de volta. Mas ignoro essas sensações. É a mente pregando peças, nada mais. O cansaço, a solidão do turno da madrugada. Trabalhar aqui exige disciplina. Não se pode permitir que o medo entre, porque uma vez que ele entra, ele se espalha. Naquela noite, eu não imaginava que minha rotina meticulosa estava prestes a ser quebrada, que um simples corpo, entre tantos outros, mudaria tudo. Naquela noite a maca deslizou para dentro da sala com o peso frio da morte. Eu conferi a ficha com a mesma calma de sempre. Nome: Isabela Fonseca. Idade: 27 anos. Causa da morte: acidente doméstico. Parei por um instante. 27 anos. Tão jovem. Desdobrei o lençol e lá estava ela, imóvel, pálida sob a luz fria do necrotério. Havia um corte discreto na têmpora, mas fora isso parecia apenas dormindo. Alguns corpos chegam retorcidos, esmagados, quase irreconhecíveis. Não era o caso dela. Seu rosto era sereno, bonito até, e por um breve momento senti algo estranho, um incômodo. Balancei a cabeça, espantando o pensamento. Nunca deixei que a aparência dos corpos me afetasse antes, e não seria agora. Fiz uma anotação rápida e fui buscar os materiais para a preparação. Quando voltei, fechei a porta da sala. Um hábito meu. Não gosto da sensação de estar sendo observado pelos corredores vazios. Comecei o trabalho. Primeiro, removi o que restava das roupas hospitalares, dobrando-as mecanicamente. Era um processo automático, mas ao tocar a pele fria de Isabela, um arrepio subiu pela minha nuca. A temperatura do necrotério sempre foi baixa, mas aquele frio parecia diferente. Engoli seco e continuei. Verifiquei as articulações, ajeitei os braços. Nenhum rigor mortis acentuado. Era um corpo relativamente recente. Peguei os algodões, os instrumentos e comecei a higienização. Tudo como sempre. Até que no exato momento em que me virei para pegar um novo rolo de gaze, ouvi um som, baixo, quase imperceptível, um estalo, como o som de um músculo contraindo. Me virei num reflexo, e por um segundo, juro que vi, as mãos de Isabela estavam numa posição diferente. Eu sabia que isso podia acontecer. Espasmos post-mortem, reflexos involuntários, nada sobrenatural, nada fora do comum, mas ainda assim, respirei fundo e voltei ao trabalho, ignorando a sensação de que aquela sala não estava mais tão silenciosa quanto antes. Balancei a cabeça e soltei um riso nervoso. Já vi corpos se moverem antes. Pequenos espasmos, reflexos tardios, nada além disso. Mas naquela noite algo parecia diferente.
Continuei a preparação, tentando não pensar no que tinha acabado de ver. Molhei um algodão com formol e comecei a limpar os lábios de Isabela. Seus olhos bem fechados me davam um alívio estranho. Sempre achei pior quando chegam semiabertos olhando para o nada. Foi então que aconteceu. Do nada, um som seco ecoou pela sala, como um estalo. Algo tinha caído. Meu coração acelerou, e meus olhos varreram o ambiente até encontrarem a pinça no chão. Eu tinha certeza de que a deixei sobre a mesa de metal. Lentamente, me abaixei para pegá-la. O silêncio do necrotério parecia ainda mais pesado agora, como se esperasse algo. Quando me ergui, meu olhar recaiu sobre o rosto de Isabela, e por um segundo o ar sumiu dos meus pulmões. Seus lábios estavam entreabertos. Eu lembrava muito bem de como os havia deixado, perfeitamente cerrados após a limpeza. Mas agora, uma pequena fresta se formava entre eles como se... Não, minha mente estava brincando comigo. Ainda assim, alguma coisa dentro de mim dizia para parar, para sair dali por um instante. Mas meu orgulho me impediu. Trabalhei anos nesse necrotério. Conhecia o peso da morte, os truques da decomposição, os movimentos involuntários do corpo humano. Então, ignorei o incômodo. Ajeitei os lábios de Isabela mais uma vez e continuei. Mas o silêncio ao meu redor agora parecia diferente, menos vazio, mais atento. Tentei me concentrar no trabalho, repetindo para mim mesmo que aquilo não passava de coincidência. Espasmos. Alguma contração tardia dos músculos. Nada além disso. Mas a sensação de que eu não estava sozinho não me abandonava. Escolhi um vestido para Isabela. Vermelho. Sempre achei estranho quando as famílias pediam cores vibrantes para os mortos, mas com o tempo, parei de questionar. O tecido deslizou sobre sua pele fria. E por um instante, tive a estranha impressão de que ela parecia confortável, como se o vestido fosse feito para ela. Era uma mulher bonita, jovem demais para estar ali, deitada nessa sala sem vida. Ao terminar de ajeitar a gola do vestido, dei um passo para trás e a observei. Parecia serena, quase como se estivesse apenas dormindo antes de um grande evento. Um pensamento estranho me passou pela cabeça. Algo que nunca havia me ocorrido antes em todos os anos trabalhando aqui. Você está linda. Parece uma noiva. As palavras escaparam antes que eu pudesse segurá-las. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu continuei. A namorada dos meus sonhos. E então, o silêncio da sala pareceu mais espesso. Me afastei devagar, sentindo um nó na garganta. Era só cansaço. Eu não costumava falar com os corpos. Nunca fui desses. Mas, por alguma razão, com Isabela era diferente. Tentei sacudir o pensamento e voltei ao trabalho, concentrado nos detalhes finais. Mas enquanto pegava os pincéis para a maquiagem, uma pergunta surgiu na minha mente e se recusou a ir embora. E se ela tivesse me ouvido? Naquela noite, ao voltar para casa, tentei seguir minha rotina como sempre. Tirei o jaleco, tomei um banho quente e me joguei no sofá, exausto. Mas alguma coisa estava errada. A casa parecia diferente. Não que algo tivesse mudado fisicamente. Era a mesma sala escura, os mesmos móveis gastos, o mesmo cheiro de café requentado que vinha da cozinha. Mas o ar parecia mais pesado, como se houvesse alguém ali comigo. Tentei ignorar. Liguei a TV, zapeei pelos canais, mas nada prendia minha atenção. Meu pensamento ainda estava no necrotério, naquela sala fria, naquele vestido vermelho. Foi então que o primeiro barulho veio. Um estalo. Olhei para a estante. Um dos meus livros estava no chão. Arqueei as sobrancelhas. Talvez estivesse mal posicionado. Talvez tenha escorregado sozinho. Mas um incômodo começou a crescer dentro de mim. Levantei, coloquei o livro de volta no lugar e fui para o quarto. Eu precisava dormir. Me joguei na cama e fechei os olhos. O cansaço pesava nas pálpebras, mas o sono parecia distante. Virei para o lado, tentando encontrar uma posição confortável. Foi nesse momento que eu senti. O colchão afundou levemente, como se alguém tivesse se deitado ao meu lado. Meu corpo gelou. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração. Eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça, que era apenas o desgaste de mais um turno longo no necrotério. Mas então, o cheiro veio. Um perfume suave, floral. Meus pelos se arrepiaram. Eu conhecia aquele cheiro. Tinha sentido horas antes enquanto preparava Isabela.
Era o aroma delicado do hidratante que haviam passado em sua pele antes dela chegar ao necrotério. E naquele momento eu soube. Eu não estava sozinho. Na manhã seguinte, eu estava acabado. Meu corpo doía como se eu não tivesse dormido nada. E talvez fosse verdade. Passei a madrugada em claro, revirando na cama, sentindo aquele perfume inexplicável e aquela presença invisível ao meu lado. No trabalho, fiz tudo no automático, evitando olhar para a sala onde Isabela havia estado. Algo dentro de mim gritava que eu tinha feito algo errado, que eu tinha cruzado uma linha sem perceber. Mas que linha? Foi só quando um dos funcionários mais velhos do necrotério percebeu meu estado que alguém sugeriu uma solução. Você tá com uma cara péssima, rapaz. Se fosse você, procurava a Dona Nádia. Quem? A cartomante lá do centro. Dizem que ela sabe das coisas. Eu teria rido em qualquer outro dia. Mas depois da última noite, nada mais me parecia impossível. À tarde, fui até o endereço indicado. O lugar era uma casa simples, com uma cortina de contas na porta e um cheiro forte de incenso no ar. Quando entrei, Dona Nádia me olhou como se já soubesse de tudo. Você trouxe algo com você? Engoli seco. Como assim? Ela apontou para uma cadeira e eu me sentei. O ambiente parecia mais quente que o normal. Ela embaralhou as cartas e puxou uma, franzindo a testa ao virá-la sobre a mesa. Você fez uma promessa. Um arrepio percorreu minha espinha. O quê? Não, eu não fiz nada. Ela me lançou um olhar firme. Fez sim. Não com palavras diretas, mas com intenção. Você chamou por ela. E agora, ela está com você. Minha boca ficou seca. As lembranças voltaram à minha mente com um peso esmagador. A namorada dos meus sonhos. Meu estômago revirou. O que eu faço? Perguntei, a voz mais fraca do que eu gostaria. A cartomante suspirou, pegando uma vela branca de um pequeno altar. Vá ao cemitério, acenda isso e reze por ela. Mas faça isso com respeito. Ela não quer te machucar, mas precisa ser libertada. Eu assenti, segurando a vela como se fosse uma âncora para a realidade. Naquela noite, eu teria que encarar Isabela uma última vez. Esperei até que a noite caísse. Algo me dizia que isso precisava ser feito na escuridão, no silêncio, como um acerto de contas entre mim e ela. O cemitério ficava a poucos quilômetros da minha casa. Peguei um táxi, sem coragem de ir sozinho a pé. O motorista não disse nada quando parei em frente ao portão de ferro enferrujado. Talvez ele soubesse que algumas perguntas são melhor não feitas. Saltei do carro e caminhei para dentro, segurando a vela como se fosse um escudo. A lua estava alta, jogando sombras tortas sobre os túmulos. O vento carregava um cheiro de terra úmida e flores velhas. Eu já tinha vindo aqui antes, claro. O trabalho no necrotério exigia isso às vezes. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Depois de alguns minutos encontrei o túmulo de Isabela. A lápide ainda estava limpa, recém-instalada. Seu nome gravado no mármore parecia brilhar sob a luz pálida. Coloquei a vela no chão e a acendi. A chama tremulou por um segundo, como se relutasse. Depois se firmou. Engoli seco. O que eu deveria dizer? Fechei os olhos e respirei fundo. Isabela, eu não devia ter falado aquilo. Não devia ter prendido você aqui. O vento soprou mais forte. Me desculpe, você precisa ir. Seguir em frente. Uma brisa morna passou por mim, diferente do vento frio da noite. Com ela veio o perfume. O mesmo perfume floral que eu sentira naquela noite. Os pelos do meu braço se arrepiaram, mas não de medo. Era uma despedida. Fiquei ali por mais alguns instantes, ouvindo o som distante das folhas secas se mexendo. Depois, a vela piscou uma última vez e apagou sozinha. O silêncio que veio depois foi diferente de tudo. Era um silêncio de paz. Soube naquele momento que ela tinha partido. E com isso, algo dentro de mim também se soltou. Voltei para casa naquela noite sentindo um peso diferente nos ombros. Não era medo, não era culpa. Era um cansaço profundo, como se meu corpo finalmente tivesse entendido que tudo aquilo tinha acabado. Pela primeira vez em dias, dormi sem interrupções, sem barulhos estranhos, sem vultos, sem a sensação de que alguém estava ali comigo. O ar do quarto parecia mais leve, e quando acordei, percebi que o perfume floral sumiu. No necrotério retomei minha rotina. Os corpos continuavam chegando. Homens, mulheres, idosos, crianças. Mas algo em mim tinha mudado. Eu já sabia que a morte não era o fim,
Quem trabalha com isso por tanto tempo entende que algumas presenças nunca vão embora completamente. Mas agora eu sabia de algo ainda mais importante. Palavras têm peso. Intenção tem poder. Nunca mais falei com os corpos daquele jeito. Nunca mais deixei que a solidão me fizesse esquecer que do outro lado da morte, algo ainda pode estar ouvindo. E principalmente, nunca mais prometi nada a um cadáver. Este relato ocorreu no final dos anos 1970. Eu ainda era recém-casada com meu primeiro marido, Paulo. Paulo trabalhava de forma intermitente, mas na maior parte do tempo, não trabalhava. Portanto, eu tinha que trabalhar. Consegui um emprego como auxiliar de enfermagem em um hospital relativamente grande, não mencionarei o nome, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Comecei a trabalhar lá em 1974 e permaneci até 1977. Nos mudamos do nosso primeiro apartamento porque era assombrado para um apartamento muito bom em Contagem. No entanto, essa mudança nos levou para mais longe, tornando minha locomoção para o trabalho mais difícil. Assim, precisei conseguir um novo emprego mais próximo da nossa nova residência para facilitar o deslocamento. Encontrei trabalho em outro hospital chamado Hospital Beneficente Santa Clara, que não existe mais. Eles não tinham vagas para auxiliares de enfermagem, mas precisavam de funcionários para a limpeza. Pensei, não sou orgulhosa demais para isso. Trabalho é trabalho, e um salário é um salário. Eles me contrataram. Comecei a trabalhar lá no final de 1977. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre esse hospital. Ele foi inaugurado originalmente como um hospital de maternidade beneficente nos anos 1920 e expandido na década de 1930. Em 1940, abriram também um lar para mães solteiras, que era administrado em conjunto com o hospital. O nome do hospital foi oficialmente alterado para Hospital Beneficente Santa Clara, em homenagem a uma das irmãs responsáveis pela administração do local. Quando foi inaugurado, era um hospital pequeno, com apenas 40 leitos. No entanto, quando comecei a trabalhar lá em 1977, ele já possuía 3 andares e cerca de 100 leitos. Famílias de baixa renda também podiam ter seus filhos ali, e o hospital oferecia acomodação temporária para os maridos e outros filhos das pacientes, permitindo que ficassem próximos. O lar para mães solteiras tinha 3 andares. As jovens que viviam lá precisavam realizar tarefas domésticas para se manter. Elas também recebiam educação e treinamento profissional para o caso de decidirem ficar com seus bebês. No entanto, entre os anos 1940 e 1960, mães solteiras eram frequentemente vistas pela sociedade como inadequadas para criar seus filhos. Assim, as crianças tornavam-se tuteladas pelo Estado e eram colocadas em lares adotivos ou entregues a famílias de classe média que pudessem criá-las e educá-las. Era uma época muito diferente, em que a sociedade desaprovava mães solteiras. Hoje em dia, quase ninguém se importa com isso, mas naquela época, a mentalidade era completamente outra. Pelo estilo arquitetônico, eu podia perceber que o prédio tinha muita história. Fiz amizade rapidamente com uma mulher que chamarei de Rita. Ela era divorciada e tinha um filho pequeno. Seu ex-marido não pagava pensão, então ela tinha que trabalhar para sustentar a si mesma e ao filho. Nos anos 1970, o Estado não cobrava dos homens o pagamento da pensão como faz hoje. Rita e eu frequentemente trabalhávamos juntas nos mesmos andares. Encontrávamos muitas freiras, que administravam o hospital e ajudavam a equipe de enfermagem no atendimento aos pacientes e nos berçários. Havia 3 berçários, um em cada andar. No primeiro andar, havia salas de utilidades para armazenar nossos carrinhos e suprimentos, cerca de 4 no total, uma em cada ala. O restante dos nossos suprimentos era guardado no porão. Desde o início, Rita e eu nos demos muito bem. Nas primeiras semanas, ela sempre insistia para descermos juntas ao porão, nunca sozinhas. Não questionei isso no começo, achando que ela só queria evitar que eu me perdesse lá embaixo. De fato, era um verdadeiro labirinto de corredores e salas dos 2 lados. Além disso, havia os docks de carga e descarga, salas de caldeiras, depósitos de suprimentos da cozinha, materiais de limpeza e sim, o necrotério ficava no porão. O acesso era feito por elevador ou pelas escadas. Porém, logo aprendi a localização de tudo. Um dia,
Quando eu estava indo pegar alguns suprimentos no porão, Rita me viu e perguntou para onde eu ia. Ao responder que estava indo buscar algumas coisas para a sala de utilidades, ela disse que iria comigo. Respondi que não precisava se incomodar, pois eu já sabia me orientar lá embaixo. Mas ela insistiu. Isso despertou minha curiosidade. Então perguntei o motivo. Ela disse que explicaria depois, que pegássemos os suprimentos e voltássemos. Assim que retornamos ao primeiro andar, ela me chamou para a sala de descanso, onde poderíamos conversar melhor. O local estava vazio. Sentamo-nos em um sofá perto da janela. Rita suspirou nervosamente e disse que a razão pela qual não descia sozinha era porque coisas estranhas aconteciam com ela lá embaixo. Parece que li sua mente porque imediatamente perguntei: "Você vai me dizer que tem um fantasma lá embaixo, não é?" Ela ficou em silêncio por um segundo, surpresa. Depois assentiu com a cabeça. Pedi que não pensasse que eu a achava louca, pois eu mesma já tinha vivido encontros paranormais. Então perguntei o que tinha acontecido. Rita já trabalhava lá há alguns anos antes de mim. Pouco depois de começar, ela desceu ao porão para buscar suprimentos. Estava focada apenas no que precisava pegar e voltar para o trabalho. Quando, ao se virar, viu uma jovem de cabelos negros olhando para ela com um olhar assustado. O detalhe mais aterrorizante: Rita percebeu que conseguia quase ver através da mulher. Em pânico, Rita soltou um grito, deixou cair a sacola com os suprimentos e correu para o elevador. No primeiro andar, encontrou um segurança e implorou para que a acompanhasse de volta ao porão. Ele viu que ela estava claramente abalada e não fez perguntas. Apenas desceu com ela para pegar a sacola e voltar. Enquanto me contava a história, Rita torcia as mãos, nervosa. Tentei acalmá-la, dizendo que os vivos são muito mais assustadores do que os mortos. Quis deixar a situação mais leve, mas ela não achou graça. Expliquei que aquela mulher já foi uma pessoa de carne e osso, e que talvez tenha morrido inesperadamente ali. Afinal, estávamos em um hospital, onde as pessoas morrem. Pode não ser agradável, mas é um fato. Rita pareceu se acalmar um pouco e perguntou se falar com o espírito ajudaria. Respondi que poderíamos tentar na próxima vez que fôssemos lá. E assim fizemos. Quando precisávamos de mais suprimentos, descemos juntas, como Rita insistia. Ao chegarmos ao porão, me apresentei ao nosso anfitrião invisível e disse que não queríamos incomodar, apenas pegar os materiais necessários para o trabalho. Enquanto procurávamos, Rita reclamou que os rolos de papel toalha não estavam onde deveriam. Depois de muito procurar, já um pouco irritada, comentei que alguém devia ter movido tudo sem avisar. Nesse momento, ouvimos um barulho forte atrás de nós. Rita soltou um gritinho e eu também levei um susto. Quando olhamos, havia um grande pacote de papel toalha no chão, caído de uma prateleira alta. Agradeci ao espírito pela ajuda, e por um instante, achei ter ouvido uma voz suave responder: "De nada", mas talvez tenha sido só minha imaginação. Este é o meu primeiro relato sobre uma possível atividade paranormal que experimentei na minha vida. Essa história se passa em Curitiba, Paraná, durante o inverno de 2003. Minha esposa e eu, junto com nossos 2 gatos, havíamos nos mudado para uma nova casa alugada do outro lado da cidade alguns meses antes. Quase diretamente do outro lado da rua da nossa casa, havia um velório municipal. Na verdade, dava para vê-lo pela janela da sala de estar. No começo, minha esposa não tinha certeza se estava confortável com a ideia de morar em frente a um velório. No entanto, depois de um pouco de tranquilização da minha parte e da falta de outras opções de moradia, ela acabou aceitando a situação. Um pequeno contexto: minha esposa não gosta de sentir medo. Ela odeia filmes de terror, especialmente os que têm uma premissa paranormal ou sobrenatural. Ela até consegue lidar com filmes de zumbis e coisas do tipo, mas fantasmas e o paranormal não são a praia dela. Eu, por outro lado, adoro filmes de terror. Gosto da adrenalina de sentir medo e depois do alívio que vem depois. Nos meses seguintes à mudança, até o incidente principal, nós 2 percebemos e experimentamos coisas estranhas acontecendo na casa. Nada muito sério, ou que parecesse ameaçador. Apenas pequenos eventos que mexiam um pouco com a nossa cabeça. Por exemplo, as chaves do carro sumiam e depois apareciam em lugares estranhos.
Cadeiras eram movidas e afastadas da mesa, o que eu costumava descobrir no meio da noite ao tropeçar nelas a caminho do banheiro. Ai! Nossos gatos às vezes agiam de maneira esquisita, como se estivessem sendo acariciados por alguém invisível. Uma vez, voltamos do mercado municipal de Curitiba com as compras. Estávamos guardando as coisas e separando alguns itens para preparar o jantar. Eu tinha acabado de guardar uma lata de spray de cozinha na prateleira mais baixa da despensa. Minha esposa me lembrou que precisava do spray para cozinhar e pediu que eu o pegasse para ela. Olhei na despensa e ele havia sumido. Procurei e fiquei completamente sem entender o que tinha acontecido, pois eu tinha acabado de guardá-lo ali. Minha esposa também não conseguia entender, já que tinha visto eu colocando o spray na despensa. Ela veio me ajudar a procurar. Juntos tiramos todos os itens da despensa, mas o spray continuava desaparecido. Colocamos tudo de volta e tentamos raciocinar. Talvez tivéssemos esquecido uma sacola no carro, ou até mesmo no mercado, mas de qualquer forma, precisávamos daquele spray. Procuramos no carro. Nada. Voltei ao mercado e perguntei ao atendente se tínhamos deixado uma sacola para trás. Também nada. Então concluí que simplesmente não havíamos comprado o spray. Apenas achamos que tínhamos. Comprei outro e voltei para casa. Quando cheguei, entreguei o spray para minha esposa e continuamos preparando o jantar. Depois de colocar a comida no forno, sentamos no sofá para assistir TV enquanto esperávamos. Após o jantar, voltamos ao sofá e conversamos sobre os acontecimentos do dia e sobre o mistério do spray de cozinha. Decidimos então limpar a cozinha e guardar os itens que usamos no preparo. Minha esposa me entregou o spray para que eu guardasse. Quando abri a despensa, adivinhe só, o spray desaparecido caiu no chão. Foi nesse momento que percebemos que havia algo mais por trás dessas coisas estranhas. Talvez tivéssemos fantasmas morando conosco? Até hoje não conseguimos explicar. Discutimos a possibilidade de espíritos ou fantasmas virem do velório, já que morávamos tão perto. Nos meses seguintes, coisas estranhas continuaram acontecendo, como objetos sumindo ou mudando de lugar. Quando algo assim acontecia, dizíamos que era obra do fantasma brincalhão. Falávamos com eles de forma calma e descontraída, dizendo o quanto eram engraçados por fazerem essas coisas, sempre mantendo um clima tranquilo. Nunca nos sentimos ameaçados ou assustados, então apenas seguimos nossa vida, convivendo com nossos fantasmas travessos. Alguns meses se passaram e estávamos no auge do inverno. Certo dia, de madrugada, acordei por algum motivo que não sei explicar. Apenas me senti estranho. Olhei para o relógio. Eram 02h47. Fiquei irritado, pois teria que levantar em pouco mais de meia hora para me preparar para o trabalho. Minha esposa se mexeu um pouco na cama quando me levantei para beber água, mas continuou dormindo. Enquanto bebia água na cozinha, comecei a ouvir uns estalos estranhos e barulhos vindos do lado de fora da casa. Fiquei escutando por alguns minutos, e então, os sons pararam. Pensei que poderiam ser adolescentes aprontando alguma coisa. Olhei pela janela e vi que tinha muita neblina e não consegui ver muita coisa. E então percebi que o frio que sentia não vinha do clima, mas de algo muito pior. Os barulhos recomeçaram e, dessa vez, me senti enjoado. Senti um arrepio quente subir pelo meu pescoço e meus pelos se arrepiaram. Nesse momento, nossos 2 gatos que dormiam na cama conosco saíram debaixo das cobertas, eriçaram os pelos e começaram a rosnar e a sibilar, olhando fixamente para a parede. Olhei, mas não vi nada. Eles continuaram focados. Foi então que ouvimos a maçaneta da porta da frente sacudindo violentamente, como se alguém estivesse tentando arrombá-la. Nós 2 pulamos da cama e corremos para a porta. Quando chegamos, vimos a maçaneta se mexendo sozinha. Minha esposa me convenceu a não abrir a porta. Passamos o resto da noite em claro, com todas as luzes acesas, ouvindo músicas infantis para tentar amenizar o medo. Depois daquela noite, nunca mais dormimos tranquilos naquela casa. Pouco tempo depois nos mudamos. Se o motivo foi esse, melhor nem comentar.